O jeito Peter Lynch de investir. As estratégias vencedoras de quem transformou Wall Street. Peter Lynch e John Rothschild. Peter Lynch, além de ser um investidor profissional, é um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Em sua tese reversa, para ser um bom investidor, não é necessário ter um talento especial para selecionar ações, apenas uma boa observação e uma boa pesquisa sobre os produtos financeiros. O livro possui estratégias e dicas para transformar seus investimentos e sua visão sobre os produtos financeiros. Os paradoxos de Wall Street. É importante que os amadores enxerguem a profissão de investidor sob uma visão crítica. Uma vez que 70% das ações das grandes empresas são controladas por instituições financeiras, há uma chance maior de que você esteja competindo com paradoxos sempre que compre ou venda ações. Há indivíduos fora de série, inovadores e únicos atuando como gestores de fundos de investimento que investem como desejam. Esses únicos notáveis são misturados em um número enorme de gestores de fundos de investimento comuns, sem brilho, indiferentes, bajuladores e tímidos, além de uma grande quantidade de parasitas intrometidos e imitadores presos às regras. É extremamente importante entender como funciona a cabeça de quem trabalha com finanças. Todos leem as mesmas revistas, os mesmos jornais e ouvem os mesmos economistas. Em geral, eles têm um comportamento muito parecido. Inspecionados por 4. No sistema atual, uma ação não é atraente de verdade até que um número significativo de grandes instituições a compre e tenha os requisitos reconhecidos. Com a sobrevivência em jogo, é raro o profissional que tenha a coragem de partir rumo a uma empresa desconhecida. De fato, entre a chance de obter um lucro gigante em uma empresa desconhecida e a segurança de perder uma pequena quantia em uma empresa estabelecida, um gestor convencional corporativo ficaria com a segunda opção. Seria muito bom se tivesse uma lista aprovada composta de 30 escolhas inteligentes, cada uma delas feita a partir de liberdade de pensamento de um analista ou de um gestor de fundos. Então, os gestores teriam um portfólio dinâmico, mas segundo a forma pela qual isso geralmente funciona, toda ação deve ser julgada aceitável por todos os 30 gestores. O método inspecionado por 4 é a forma pela qual as ações são selecionadas a partir dessas listas. Os prováveis tomadores de decisão dificilmente saberão o que estão aprovando. Eles não têm o cuidado de saber sobre novos produtos. Não viajam para visitar as empresas ou estudar profundamente. Apenas pegam aquilo que lhes foi dado e repassam adiante com desinteresse. Movendo-se sozinho. Você não tem de investir com uma instituição. Se você o fizer, será obrigado a ter um desempenho igual ao de uma delas, que em muitos casos não é bom. Se você é um amador, um caminhoneiro, um indivíduo com ensino médio incompleto ou um aposentado excêntrico, então você já possui uma vantagem. Lynch afirmava que qualquer investidor pequeno estaria à frente dos grandes investidores porque, em geral, eles não investem em empresas pequenas, que podem, no final, acabar sendo mais interessantes e lucrativas. Liderando as cadernetas de poupança. Tradicionalmente, os títulos públicos eram vendidos em lotes grandes, valores muito altos para o pequeno investidor, o qual apenas poderia investir em dívida pública por meio de uma conta de investimentos ou dos títulos de investimento sem graça de poupança do governo dos Estados Unidos. Então, os fundos de investimento foram inventados e as pessoas comuns puderam investir em dívidas ao lado dos grandes investidores. Mais para frente, o fundo de renda fixa de curto prazo liberou milhares de investidores de cadernetas de poupança do cativeiro dos bancos de uma vez por todas. Como investidor, lembre-se desses conselhos dados por Lynch. Tire vantagem daquilo que você já sabe. Procure oportunidades que ainda não foram descobertas e certificadas por Wall Street, que são empresas que estão abaixo do alcance do radar. Invista em uma casa antes de investir em ações. Invista em empresas e não no mercado de ações. Grandes lucros podem ser obtidos em ações comuns. Prever a economia e as direções de curto prazo do mercado de ações é inútil. Um indivíduo mediano é exposto a empresas locais e a produtos interessantes antes dos profissionais. No mercado de ações, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Grandes empresas, pequenos movimentos.
O tamanho de uma empresa tem muito a ver com aquilo que você pode esperar em relação à ação. Quão grande é a empresa pela qual se interessou? À exceção de produtos específicos, as grandes empresas não têm grandes variações nos preços de ações. Em certos mercados elas se saem bem, mas você obterá os maiores movimentos de cotações em empresas menores. Você não compra uma ação de um gigante como Coca-Cola na expectativa de quadruplicar seu dinheiro em 2 anos. Se você comprar a ação da Coca-Cola no preço certo, poderá triplicar o seu dinheiro em 6 anos, mas você não irá ganhar o pote de ouro em apenas 2 anos. As 6 categorias. Uma vez que se estabelece o tamanho de uma empresa com relação às outras empresas de um setor específico, elas são distribuídas em uma das 6 categorias gerais seguintes: crescimento lento, confiáveis, rápido crescimento, cíclica, divergentes de ativos, ação com ativos ocultos, e em recuperação. Há praticamente o mesmo número de formas de classificação possíveis quanto a corretores do mercado, mas essas 6 categorias preenchem todas as diferenças significativas que qualquer investidor tenha de fazer. Independentemente da entidade, crescimento significa realizar uma quantidade maior de qualquer atividade neste ano, fabricar carros, engraxar sapatos ou vender hambúrgueres, em relação ao que foi realizado no ano anterior. Acompanhar as taxas de crescimento dos setores da economia é uma atividade pesada. Há gráficos, tabelas e comparações infinitas. Mas quando se fala de uma empresa em crescimento, pode-se entender que ela está crescendo. Há mais vendas, mais produção e mais lucros em cada ano seguinte. O crescimento de uma empresa individual é medido em comparação ao crescimento da economia como um todo. As empresas de crescimento lento, como você já deve ter percebido, crescem muito lentamente, mais ou menos no mesmo nível do crescimento do PIB de um país. As empresas de rápido crescimento, por sua vez, crescem de um modo muito rápido, algumas vezes 20 ou 30% ao ano. É aqui que são encontradas as ações mais explosivas. As 3 categorias de Lynch que se referem a ações com crescimento são estas: ações de crescimento lento, preguiçosas, médio, robustas e rápido. Ações de crescimento lento. Normalmente, espera-se que empresas grandes e já há muito tempo estabelecidas cresçam apenas um pouco acima da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto. As ações de crescimento lento, porém, não começaram desta forma. Elas inicialmente tinham um crescimento rápido e eventualmente desanimaram, seja em razão de terem ido o mais longe possível, seja por terem se cansado de obter os melhores resultados em todas as oportunidades que tinham. As confiáveis. Ações de empresas confiáveis são as da Coca-Cola, Bristol Myers, Procter & Gamble, antigas empresas de telefonia do sistema Bell, Hershey's, Halston Purina e Colgate-Palmolive. Esses gigantes multimilionários não são exatamente escaladores ágeis, mas eles têm um crescimento mais rápido que as empresas de crescimento lento. Quando se investe em empresas de ações confiáveis, você está aproximadamente em um cenário de colinas. O crescimento dos rendimentos situa-se entre 10% e 12% ao ano. Dependendo do momento em que as compra e do preço pelo qual o faz, você pode obter um ganho sem medida com as ações confiáveis. As ações de crescimento rápido. Essas ações estão entre os investimentos favoritos de Lynch. Novos empreendimentos, pequenos e agressivos que crescem entre 20% a 25% ao ano. Com um pequeno portfólio, 1 ou 2 dessas ações podem fazer a carreira de um indivíduo. Uma empresa com rápido crescimento não necessariamente tem de pertencer a um setor em rápido crescimento. Tudo de que precisam é apenas espaço para que possam se expandir em um setor de crescimento lento. Há muitos riscos com as ações de rápido crescimento, especialmente entre as empresas mais jovens, que tendem a ser excessivamente entusiasmadas e mal financiadas. Desse modo, enquanto as pequenas empresas de rápido crescimento correm o risco de extinção, as maiores enfrentam a possibilidade de uma desvalorização acelerada quando começam a falhar. Mas enquanto forem capazes de manter o ritmo, as empresas de rápido crescimento serão os grandes vencedores do mercado de ações. Lynch procura aquelas que possuem bons balanços contábeis e que estejam obtendo lucros interessantes. A dica é descobrir quando deixarão de crescer e quanto pagar pelo seu crescimento. As ações cíclicas.
Uma empresa cíclica é aquela que as vendas e lucros aumentam e diminuem de maneira regular ou completamente esperada. Em um setor em crescimento, os negócios continuam em expansão, mas em um setor cíclico se expandem e diminuem repetidas vezes. As empresas de automóveis, aéreas, de pneus, de aço e química são cíclicas. As ações de empresas cíclicas são as mais incompreendidas entre todos os tipos de ações. É aqui que o investidor sem atenção é mais facilmente separado de seu dinheiro, e isso ocorre até com ações que ele considerava seguras. Como as grandes ações cíclicas pertencem a empresas grandes e bem conhecidas, elas normalmente são agrupadas com as confiáveis. O momento é o essencial para ações cíclicas, e você pode ser capaz de detectar os primeiros sinais de que o negócio está perdendo ou ganhando o ritmo. Ações em recuperação. As ações da categoria em recuperação foram castigadas, estão em dificuldades e frequentemente não são cíclicas que se recuperam, são potenciais fatalidades. Mas a melhor coisa sobre investir em ações em recuperação bem-sucedidas é que de todas as categorias de ações, suas altas e baixas estão menos relacionadas ao mercado em geral. Apesar disso, o grande sucesso ocasional transforma as ações em recuperação em um negócio muito empolgante e, de certa forma, acaba sendo muito recompensador. Ação com ativos ocultos. A expressão ação com ativos ocultos se refere a qualquer empresa proprietária de algum ativo valioso sobre o qual você tenha conhecimento, mas ignorado por Wall Street. Com tantos analistas e observadores corporativos investigando o mercado, parece impossível aceitar que possa haver muitos ativos que em Wall Street não tenham sido notados. Mas acredite, eles existem. A ação com ativos ocultos são aquelas em que o diferencial local pode ser utilizado com a melhor vantagem possível. As oportunidades de ativos estão em todos os lugares. Elas certamente exigem um conhecimento prático em relação à empresa que tem os ativos. E uma vez que isso é compreendido, tudo o que você precisa é paciência para ver os resultados. A ação perfeita, que grande negócio! Obter a história de uma empresa se torna uma tarefa muito mais fácil se você compreender aspectos básicos da atividade. Isso explica por que Lynch prefere investir em meias calças e satélites de comunicação ou em redes de hotéis e fibras óticas. Quanto mais simples for o negócio, melhor, diz ele. Quando alguém afirma que qualquer sem noção pode administrar esse negócio, isso soa muito positivo, segundo sua visão, uma vez que cedo ou tarde qualquer sem noção provavelmente estará administrando o negócio. Se há uma escolha entre ter ações de uma empresa com uma excelente gestão em um setor altamente competitivo e complexo e ter ações de uma empresa ruim com uma gestão ruim em um setor simples sem concorrência, Lynch preferia a última opção, pois ela é mais fácil de se acompanhar. Como definir uma empresa interessante e como reconhecer características favoráveis pode ser feito com as características mais importantes listadas a seguir. 1. Isso soa ridículo. A ação perfeita deveria estar associada à empresa perfeita. A empresa perfeita teria que estar relacionada com um negócio perfeitamente simples e esse negócio simples deveria ter um nome perfeitamente irritante. Quanto mais chato, melhor. 2. A empresa faz algo monótono. Lynch fica ainda mais empolgado quando uma empresa com um nome irritante também realiza algo monótono. Ambas as situações juntas são a garantia de afastar a contradição dos analistas até que finalmente as boas notícias os obriguem a comprar grandes quantidades de ações, lançando seu preço para um degrau ainda mais alto. Se uma empresa com excelentes rendimentos e um forte balanço financeiro também realiza atividades chatas, isso lhe oferece muito tempo para comprar a ação com desconto. Então, quando elas se tornam famosas e sobrevalorizadas, você pode vender aos seguidores de tendências. 3. A empresa faz algo desagradável. Melhor que ser apenas chata é uma ação de uma empresa que seja chata e desagradável ao mesmo tempo? Algo que faça as pessoas desdenharem, sentirem náuseas ou se distanciarem como sinal de desagrado é ideal. 4. A empresa é fruto de uma cisão. Há cisões de divisões ou de partes de uma empresa em entidades separadas e independentes. As empresas cindidas frequentemente são mal compreendidas e recebem pouca atenção de Wall Street.
Os investidores recebem ações das empresas novas, como títulos públicos ou dividendos, por ter ações da empresa-mãe, e as instituições tendem a classificá-las como insignificantes, aportes adicionais extraordinários ou dinheiro achado. Esses são sinais favoráveis para as ações de empresas cindidas. Essa é uma área fértil para um investidor amador, especialmente durante os frenesis provocados pela onda de fusões e aquisições. 5. As instituições financeiras não são as donas e os analistas não as acompanham. Se encontrar uma ação que tenha pouca ou nenhuma propriedade nas mãos de instituições, você encontrou uma possível vencedora. Encontre uma empresa jamais visitada por um analista ou que nenhum analista confessaria ter visitado e você tem uma ação duplamente vencedora. 6. Multiplicam-se os rumores. A empresa está envolvida com lixo tóxico ou com a máfia? Se há algo que perturba as pessoas mais do que produtos feitos de matéria animal, graxa e óleo usado, são os depósitos de dejetos e lixo tóxico. Essa é uma razão pela qual Lynch ficou muito entusiasmado no dia em que executivos do ramo de gestões de dejetos sólidos apareceram em seu escritório. 7. É um setor de atividade sem crescimento. Muitas pessoas preferem investir em um setor de alto crescimento, no qual há grande movimento. Não é o caso de Lynch. Ele prefere investir em um setor com crescimento lento, como o setor de facas e garfos plásticos, mas apenas no caso de não poder encontrar um setor sem crescimento, como o dos funerais. É aqui que são gerados os grandes vencedores. 8. A empresa que possui um nicho. Os indivíduos envolvidos nessa atividade a chamam de produtos sem valor agregado, mas mesmo o nome mais exagerado não altera o fato de que pedras, areia e pedregulho estão muito próximos daquilo que você poderia considerar sem valor. O que torna uma pedreira valiosa é o fato de que mais ninguém competirá com ela. 9. As pessoas têm de continuar a comprar o produto. Lynch prefere investir em uma empresa que fabrica medicamentos, refrescos, barbeadores ou cigarros a investir em uma empresa que fabrica brinquedos. No setor de brinquedos, a empresa pode produzir um boneco maravilhoso que todas as crianças vão querer ter, mas elas só vão comprar um, e logo os produtos terão de ser renovados em novas ideias. 10. A empresa é usuária de tecnologia. Em vez de investir em empresas de computadores que lutam para sobreviver em uma luta infinita de preços, por que não investir em uma empresa que se beneficia dessa luta, como a Automatic Data Processing? À medida que os computadores ficam mais baratos, a Automatic Data Processing pode realizar suas atividades de um modo mais barato e, dessa forma, aumentar seus próprios lucros. 11. Pessoas que fazem parte da empresa compram suas ações. Não há melhor dica em relação ao provável sucesso de uma ação do que os membros da própria empresa estarem colocando seu próprio dinheiro no negócio. No longo prazo, há outro importante benefício. Quando os administradores de uma empresa possuem suas ações, a remuneração dos acionistas se torna uma prioridade. Quando os administradores simplesmente recebem seus vencimentos no final do mês, aumentar o salário se torna prioridade. 12. A empresa está recomprando ações. Recomprar ações é a forma mais simples e a melhor de uma empresa recompensar seus investidores. Se uma empresa tem confiança em seu próprio futuro, então por que ela não deveria investir nela própria do mesmo modo que seus acionistas? Quando uma ação é recomprada por uma empresa, ela é retirada de circulação, diminuindo o número de ações existentes. Isso pode ter um efeito mágico sobre os lucros por ação e, por consequência, tem um efeito mágico sobre o preço da ação. Se uma empresa recompra metade de suas ações e os lucros totais permanecem os mesmos, os lucros por ação dobram. Ações que Lynch evitaria. Se puder evitar uma única ação, esta seria aquela mais destacada do setor mais destacado, aquela que obtém a publicidade mais favorável, sobre a qual todo investidor ouve falar quando apanha uma carona ou o transporte público, e que, dando ouvidos à pressão popular, acaba comprando. As ações destacadas podem subir de preço rapidamente, em geral para níveis distantes de quaisquer padrões de valor, uma vez que não há nada além de esperança e sorte para sustentá-las. Elas caem de modo igualmente rápido. Cuidado com a ação sussurrada. Estas são ações de alto risco.
também conhecidas como ações sussurradas e as melhores histórias. Elas provavelmente chegam à sua vizinhança quase ao mesmo tempo. Empresa que vende derivados de suco de papaya como cura para dores provocadas por hérnia de disco, remédios milagrosos da selva em geral, descobertas energéticas que violam as leis da física, a fila é grande. Frequentemente, as empresas sussurradas estão prestes a resolver um problema que vai mudar vidas. Cuidado com a ação de nome empolgante. Um nome destacado em uma empresa medíocre atrai investidores e lhes proporciona uma falsa sensação de segurança. Basta que a empresa tenha avançado, líder, micro, uma palavra com X ou um acrônimo místico em seu nome para que as pessoas se apaixonem por ela. Lucros, lucros e mais lucros. O que você está perguntando, neste caso, é o que torna uma empresa lucrativa e por qual razão uma empresa será mais valiosa amanhã do que é hoje. Há muitas teorias sobre isso, mas para Lynch, tudo sempre se relaciona a lucros e ativos. Algumas vezes são necessários anos para o preço das ações alcançarem o valor da empresa, e os períodos de baixa duram tanto tempo que os investidores começam a duvidar que isso eventualmente ocorra. Mas o fundamento sempre vence em um número suficientemente significativo de casos, de um modo que vale a pena acreditar. A famosa relação P/L. Qualquer discussão séria sobre lucros envolve a relação preço-lucro. Essa relação é uma abreviação numérica do relacionamento entre o preço da ação e os lucros da empresa. Assim como a linha de lucros, a relação P/L frequentemente é uma medida útil para verificar se qualquer ação está sobrevalorizada, adequadamente cotada ou subvalorizada em relação ao potencial de geração de receitas da empresa. Se você não se lembrar de nada sobre as relações preço e lucro, lembre-se de evitar ações de empresas com PL elevada. Você economizará muitas frustrações e dinheiro. Com poucas exceções, uma relação P/L extremamente alta é uma desvantagem para uma ação, da mesma forma como o peso extra em uma cela é uma desvantagem em uma corrida de cavalos. Lucros futuros. Se não se pode prever lucros futuros, pelo menos você pode descobrir como uma empresa planeja aumentar. Então, pode verificar durante os períodos se os planos estão funcionando. Há 5 formas básicas por meio das quais uma empresa pode aumentar seus lucros: reduzindo custos, aumentando preços, expandindo-se em novos mercados, vendendo mais produtos em antigos mercados e revitalizando, vendendo ou dispondo de outra forma de operações que produzam perdas. Esses são 5 fatores para se investigar à medida que você desenvolve a história. Se você possui um diferencial, este é o momento em que ele será mais útil. Insights. Invista em uma casa antes de investir em ações. É menos arriscado investir em produtos simples do que nos complexos. A relação preço e lucro é essencial para se avaliar uma ação. Seguir as tendências mais divulgadas e as direções de curto prazo do mercado de ações é inútil. Neste livro, você aprendeu que o jeito Peter Lynch de investir tem muitas dicas que muitas vezes acabam na contramão do que os investidores costumam informar, mas muitas vezes esses mesmos investidores deixam passar boas oportunidades, pois sempre acreditam que estão nos produtos mais interessantes, quando na realidade não conseguem ver o que tem por trás de cada empresa. É importante ter bons olhos e analisar caso por caso antes de se aventurar na compra de ações. Ao contrário do que muitos falam, os amadores podem ser investidores bons desde que pesquisem e procurem estudar e aprender. O essencial para o investidor é conhecer o negócio em que está investindo profundamente.